Olá, estamos no Fevereiro Roxo, que é um mês aí dedicado aos cuidados, né, e à prevenção de algumas doenças, como lúpus, fibromialgia e o mal de Alzheimer. Então hoje nós vamos falar sobre o lúpus. Não foi muito fácil para mim, né, fazer esse vídeo, porque falar sobre essa doença, na verdade, porque eu não tenho tanto conhecimento assim dessa doença, não é uma doença muito comum para eu tratar pacientes. Então eu precisei realmente pesquisar. Então eu espero te ajudar com alguma dessas informações encontradas, tá bom? Bom, o lúpus, ele é uma doença inflamatória causada, né, quando o sistema imunológico ele ataca os seus próprios tecidos, podendo assim afetar as articulações, a pele, os rins, as células sanguíneas, cérebro, coração e pulmões. E os sintomas, eles variam bastante, que inclui fadiga, dor nas articulações, manchas na pele, febre. E pode se agravar, né, ainda mais, ter algumas crises durante alguns períodos, e aí depois melhora. Ou seja, está sempre, né, num ciclo de melhora e piora do quadro. E, embora a ciência ela ainda não tenha achado a cura para o lúpus, os tratamentos atuais, eles procuram melhorar a qualidade de vida pelo controle dos sintomas e pela diminuição dessas crises. Isso começa com modificações no estilo de vida da pessoa, incluindo dietas, né, proteção ao sol e também o controle por meio de medicamentos, como anti-inflamatórios e esteroides. Existe uma grande dificuldade em diagnosticar o lúpus, porque devido às várias manifestações da doença, né, que ela pode se iniciar por qualquer órgão e ainda pode ser confundida com outras doenças. E a maneira mais frequente do lúpus, inicialmente, é a ocorrência de febre, dores articulares e manchas na pele. O lúpus ele pode levar um tempo para ser diagnosticado, porque devido às dificuldades, né, do médico, tanto do médico como do paciente, conseguir fazer esse diagnóstico, porque ele é uma doença que se esconde em outros sintomas muito confusos, muito vagos, né? E aí tá sempre em constante mudanças. É tanto assim que alguns dos pacientes com lúpus, eles se referem aos seus sintomas como sendo muito bizarro, porque cada dia essa manifestação ela é de uma forma diferente. A ideia de que o lúpus ela é uma doença fatal está totalmente errada, tá, gente? Hoje, os prognósticos a respeito do lúpus são os melhores que nunca. E quando é feito um diagnóstico de forma precoce e se olha também para as necessidades terapêuticas do paciente, de 80% a 90% das pessoas com lúpus podem esperar a ter uma vida normal. É só seguir as instruções do médico e dos demais profissionais envolvidos, né, ali no seu quadro clínico, procurar ajuda quando tiver os efeitos colaterais ou novas manifestações da doença, quando elas aparecem, e cuidar da questão emocional. O lúpus, ele também é considerado uma doença psicossomática, porque quando o emocional da pessoa não está assim, muito exacerbado, aí tem um aumento do quadro clínico. E como todos sabem, né, eu sempre gosto de falar sobre a parte emocional da doença, que é a psicossomática. Então vamos considerar um pouquinho, né, algumas coisas que eu considerei a respeito dessa doença depois de pesquisar. Ela é uma doença autoimune, né? A pessoa, ela cria anticorpos contra si mesma, ou seja, eu destruo a mim mesmo. O sistema imunológico, ele funciona em cima da identidade do eu. Quando eu preciso ser o projeto de alguém, quando eu estou identificado com outra pessoa, por exemplo, quando eu preciso substituir um irmão que morreu, quando eu tenho que ser o marido ideal, né, da minha mãe, quando eu tenho que ser o pai da minha mãe ou pai do meu pai, a pessoa, ela tá sempre fora do lugar. Há funções ali em desordem, né? Se você, por exemplo, for o projeto dos seus pais, se precisar exercer uma função ou uma outra profissão que eles escolheram e não a que você escolheu, você tá fora do lugar.
Se para ser amado, estar num lugar, existir na vida, a pessoa precisa destruir a si mesmo, né? Ela precisa ser outra pessoa. E aí nisso, o que acontece? Abre o campo para as doenças autoimunes, né? Uma outra causa psicológica aí do lúpus é que o lúpus ele causa vários problemas na pele, né? Principalmente no rosto. E isto está muito relacionado ao sentimento de eu não me aceito, eu me renego, eu estou ressentido ou ressentida, né, comigo mesmo. Eu estou sentindo a minha individualidade ameaçada. E aí, inconscientemente, ataca o próprio organismo. Também, talvez essa pessoa, ela esteja, ela pode estar assim, o lúpus, né, pode estar envolvido com abusos que a pessoa talvez tenha sofrido na infância. Aí a criança, ela guardou isso, né, e quando cresceu, essa pessoa começou a sentir muitas dores no corpo inteiro. Ou seja, eu me odeio porque eu de alguma forma provoquei isso. Pode ter aí um sentimento de culpa atrás do lúpus, né? A individualidade da pessoa foi atacada. Talvez por a pessoa não se sentir amada num casamento ou numa relação, né, de convivência de muitos anos. Talvez o contato físico ou sexual desse casamento, dessa relação, não foi agradável. E aí essa pessoa se sentiu ameaçada na sua individualidade o tempo todo, sabe? Essa pessoa, ela foi anulada, é a palavra certa, né? Então, o seu corpo, ele sentiu como se ele tivesse sido sufocado. Ela achou que ela nunca pôde ter o prazer, né, da forma como ela merecia. Ela foi sufocada pelas emoções de outras pessoas e nunca pela sua própria. E esse sufocamento, esse tolimento, acusa na pele como um tipo de alergia. É como se ela dissesse: sai de perto de mim. Essa alergia, essa mancha, ela também pode ser aqui no rosto, em forma de borboleta, né? Que é a verdadeira transformação. Ela está mostrando na cara: eu quero me libertar. Como se ela estivesse presa num casulo, sabe? O inconsciente, ele vai fazer de tudo para mostrar pra gente onde é que nós estamos errando na questão dos sentimentos, para que possamos melhorar. Nós somos regidos pelas nossas emoções. E principalmente as mulheres, né, que são muito emocionais. E é até por isso que são elas que adoecem mais de lúpus, porque mulher é muito sentimento, né? Elas são bem sentimentais. É por isso que eu digo sempre, gente, as doenças, elas são nossas amigas, porque elas servem para mostrar pra gente as disfunções, as nossas dinâmicas de doentias. Então, cuide do seu pensamento direitinho. Por que eu tô sentindo isso? Pergunte-se. E aí comece a trabalhar isso para melhorar e viver melhor e poder alongar mais a sua vida. A doença, ela tira parte da sua vida. Muitos, eles ficam muito frustrados quando ficam doentes, né? Ficam muito debilitados. Tem gente que se entrega tanto à doença quando recebe um diagnóstico que ela morre só de medo, sabe? E saiba que o medo, ele mata muito mais que as doenças. Então, o objetivo desse vídeo é oferecer a você uma consciência para você aprender a lidar com as doenças. Algumas, como o lúpus, né, que realmente precisa de cuidados clínicos, mas pela visão da psicossomática, vale a pena refletir. Na doença autoimune, a pessoa, ela se sabota. Ela mesma, ela se torna a sua rival. Então, ao invés de ser a sua amiga, a sua companheira, a sua aliada, ela é a pessoa que não dá crédito a si mesmo, que não fica do seu lado, sabe? Que não se joga com credibilidade de uma pessoa que acredita na sua capacidade e no seu merecimento de ter um bom resultado. E a vida, ela pode ser mais leve e mais fluida. Por isso eu digo, seja seu maior aliado, a sua melhor companhia, esteja plenamente do seu lado. Desenvolva a autoamizade, que é quando a gente se olha mais, se considera. A gente tem tanto, né, a mania de dar tanta atenção para o outro, por que não dirige a atenção para si próprio? Isso vai ajudar a diminuir a somatização do lúpus. Então,
Se você se identificou com alguma dessas questões que eu abordei aqui, se fez sentido para você alguma dessas colocações, e se você tem dificuldade em identificar como ou quando você perdeu a sua identidade, procure a ajuda de um terapeuta. O terapeuta, ele vai te ajudar a identificar a causa ou as causas e quando essa ou essas, causas ocorreram. E aí ele vai te auxiliar com essas questões e vai até ajudar você a ressignificar esses momentos. Tratando o seu emocional, provavelmente você vai conseguir diminuir os efeitos colaterais, né? E as novas manifestações do lúpus e aí poder manter mais em equilíbrio, tá bom? Se quiser tirar mais dúvida, é só chamar aí pelo link da bio, agenda a sua sessão e eu vou ter um imenso prazer em te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.